Bom, gente, neste vídeo estaremos mostrando para vocês gráficos de funções com duas variáveis. Eu sou o professor Alzir e esse vídeo estou realizando para os nossos alunos de cálculo 2 e cálculo 3. Então vamos aqui pensar numa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então veja que essa função ela leva pares xy, né, que pertence aqui ao R2, ela leva a valores, né, f de xy, que são valores dependentes de xy, que nós estamos chamando de z. Então nós podemos aqui escrever essa função como z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Veja que essa porção, esse conjunto formado de pares aqui, certo? É o chamado domínio da função, e esse conjunto de números reais, que são dependentes de xy, colocados aqui na lei, né, valores de x e valores de y, estaremos encontrando de z. Então existe aqui um conjunto, que é o conjunto dos reais, certo? Que é o contradomínio, e esse f de xy igual a z é chamado conjunto imagem. Então é evidente que temos infinitos números reais, certo? E esse conjunto, que vai ser o conjunto de números, voltando a dizer sobre isso, conjunto de números que são dependentes de xy na lei, esse conjunto é o chamado conjunto imagem, ele está contido no contradomínio. Bom, então é importante para que nós possamos representar o gráfico dessa função, que é um gráfico no R3, tá? Então entende-se que o R3, assim como, vamos colocar aqui, o R2 é um plano que é formado pelos eixos das abscissas e das ordenadas, então aqui nós temos um plano, certo? Esses eixos são eixos ortogonais, e no R3 nós vamos ter três eixos, formando o sistema tridimensional x, y, z, onde esses eixos são também ortogonais. Então, temos aqui o sistema tridimensional e esse aqui o sistema bidimensional. Nós estaremos representando essa função nesse sistema. O que ocorre quando você vai fazer o gráfico de uma função dessa no R3? Então, alguns componentes são interessantes para que nós possamos ter ideia do gráfico. Então, é necessário que nós, primeiro, possamos conhecer o domínio da função. Então, aqui consiste isso, o domínio dessa função. O domínio dessa função são todos os valores de xy que colocados aqui na lei, eu posso encontrar a imagem, quer dizer, se eu colocar aqui um valor de x, um valor de y, adicionado com quadrado de x, adicionado com quadrado de y, eu vou encontrar z. Então, se houver algum par xy que colocado aqui não admita solução, eu não encontro imagem, não tem valor para z, esse par teria que estar excluído, já que se ele existisse aqui, eu não teria imagem e não teria função. Então, observe que para todo x, né, pertencente a R, para todo y pertencente a R, nós estaremos encontrando qualquer z. Então, existe, certo? Existe z para todo x pertencente a R, para todo y pertencente a R.
Então, se existe Z para todo x pertencente a R, para todo x pertencente a R, então o nosso domínio tá, são todos os pares xy possíveis, né, todos os reais, todos x reais, x real e y real. Então, x pertence a R e y pertence a R. Quer dizer, não há nenhum número real que eu possa colocar aqui que eu não encontro o valor de Z. Então, esse é o domínio. Agora, a seguir, nós teremos que observar, né, quem é o nosso conjunto imagem. O conjunto imagem, certo? Ele está aqui no contradomínio, então são os possíveis valores de Z, certo? Quando eu substituo aqui x real e y real. Observe que se eu qualquer valor de x real, né, se eu quadrar e adicionar com qualquer valor aqui de y real e quadrar, se eu tenho x0 e y0, esse valor será zero. Agora, qualquer valor aqui positivo ou negativo, quando eu quadro, dá positivo. Qualquer valor de y positivo ou negativo, quando eu quadro, dá positivo. A adição de dois números positivos será sempre positivo. Então, a gente observa que o conjunto imagem são todos os possíveis valores, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado, que pode ser, certo, maior que zero ou igual a zero. Certo? Então, o conjunto imagem são esses valores de Z reais maiores ou igual a zero. Então, nós temos o conjunto imagem. É importante a gente observar aqui o seguinte: quando você tem, certo, no sistema tridimensional, o x, y e o z, certo? E você observa, vamos observar aqui só nesse octante aqui, ó. Quando você tem um par, certo? Que é o par xy, aqui existe um A, x igual a A, um y igual a B melhor, eu vou ter aqui no R2 um par AB, certo? E evidente que esse A, ao ser colocado aqui no X, esse B sendo colocado aqui, eu vou encontrar a imagem Z. Então, essa imagem, tá, que vai ser definida aqui, por exemplo, por um C, certo? Essa imagem é exatamente o ponto que estará sobre o gráfico que nós estamos aqui querendo representar, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é interessante a gente aqui informar que o conjunto, né, desses valores de z obtidos a partir de x e y, eles vai ser exatamente geometricamente a representação do gráfico. E esse gráfico, certo, é um gráfico de superfície, né? É um gráfico de superfície. Você, por exemplo, no caso do R2, quando você tinha y igual a x ao quadrado, certo? Então, o y é a variável dependente. Então, quando você vai atribuindo valores de x e quadrando, você ia encontrando o y. E isso, já conhecido por nós, é uma parábola, certo? Onde, na medida que eu vou dando valores para x, eu vou encontrando na lei os valores de y. Então, conforme eu corro x aqui, ó, eu vou gerando valores de y que vai ser o lugar geométrico dessa parábola, certo? Que é exatamente uma parábola, tem a concavidade para cima, né? Ela toca aqui, quando x é zero, y é zero, é o 0, 0. Então, isso é infinito. E aqui não é diferente, só que aqui, conforme eu vou correndo x, y aqui, eu vou tendo formas, né,
bem definidas aqui, que vão me gerar uma superfície, tá? Porque ela vai depender do x, do y, que vai gerando o z. Então, são pontos no espaço, então gera superfície. Bom, então temos o domínio, né? Tá aqui, temos o conjunto imagem, né? E vamos agora, tá, numa questão mais nova, falar sobre as curvas de nível. O que consiste as curvas de nível? Quando você estuda geografia, por exemplo, você já observou em algumas cartas geográficas, por exemplo aqui, que uma região, né, topográfica, ela é definida por curvas de nível. Então você tem uma região, aí por exemplo no seu bairro, se você pegar uma carta do seu bairro, você vai observar que existem, né, no traçado da carta, curvas, tá, que elas vão, uma curva fechada, né, onde você vai observando que há aqui uma distância entre elas. O que significa isso? Isso aqui significa diferença de altitude nas cartas. Então, apenas para mostrar a vocês, vamos supor, é evidente que isso aqui, numa região muito grande, né, você pode ter uma região onde toda essa linha aqui, ela tenha uma altitude, uma altura, né, altura geográfica, uma altitude. Quando eu caminho aqui, eu estou subindo. Às vezes essa subida, ela não é tão elevada. Então, mas isso aqui é interessante, por exemplo, quando vai ver escoamento, quando você trabalha em obras públicas, então é necessário que você tenha essas ideias. Mas vamos supor de uma forma mais limitada, como quando eu tenho um morro, e eu corto esse morro por vários planos, certo? Esses planos, eles vão gerar aqui, né, embaixo, o contorno do morro quando nós fazemos esse corte ali no plano. Então, o que tem que estar claro para a gente aqui, certo? Exatamente essas questões, essas que eu estou colocando aqui, ó, quando você faz cortes, né, num determinado relevo, esses cortes, se você olhar de cima, certo? Você vai ver curvas fechadas que vão definir exatamente o contorno daquela superfície ali. Muito bem. E não é diferente na nossa matemática, por exemplo. No nosso caso, no caso dos relevos, você não tem uma lei de formação do relevo, é muito irregular. Certo? Então isso é um complicador. Alzir, mas como é que eu consigo fazer isso? Aí é uma outra questão, é questão de cartografia, certo? A gente sai desse campo. Mas, quando você tem aqui uma região definida por uma lei, por exemplo, z igual x ao quadrado mais y ao quadrado, isso, de certa forma, fica mais fácil. Por quê? Porque você observa que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z, olhando dessa forma, isso aqui tem uma representatividade, certo? No plano, quando você define aqui o z por um número, você tem aqui uma circunferência centrada na origem do sistema, né, XY. Então, se você estiver olhando no plano XY, isso aqui representa uma lei de circunferências. Então, vamos observar o seguinte, só para
voltar à geometria analítica. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? E melhor dizendo, a lei da circunferência, na realidade, quando você está escrevendo a lei da circunferência, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então aqui a gente não vai voltar à geometria analítica para desenvolver isso, mas na medida que eu tenho um número aqui, certo? Para eu saber o raio, eu tenho que achar a raiz quadrada desse número. Então vamos colocar aqui assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, certo? Mas sabemos que esse número é raio ao quadrado, então raio ao quadrado é 4. E o raio é a raiz de 4. Como o raio é absoluto, né, valor positivo, então mais ou menos, só consideramos o mais, dá 2. Então, se eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, o raio é 2. Se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Então, como o nosso raio ao quadrado é 3, o nosso r é raiz de 3. Muito bem. E aí, em que consiste isso nas curvas de nível? Bom, a nossa superfície, certo? Isso aqui representa superfície. Aí você pode dizer, pô, Zé, mas ora você disse que isso aqui representa superfície, certo? E ora você disse que isso aqui representa uma circunferência. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a circunferência, certo? Ela é definida quando eu tenho aqui só o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante. Então, olhando para isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso é uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Isso é uma circunferência. Certo? Então, isso é fixo. Agora, quando eu olho aqui para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z, eu estou olhando para uma lei onde esse z está variando. Então, não é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número. Então, conforme esse z aqui varia, exatamente no conjunto imagem, z maior ou igual a zero. Então, há uma variação em z. Então, quando eu escrevo assim, dessa forma, isso é uma superfície. Quando eu escrevo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, veja que aqui eu não tenho z, eu tenho um número. Isso aqui é uma circunferência. Então, há uma diferença no que eu estou colocando. E aí, em que consiste isso? Quando você olha, certo? Vamos olhar aqui no R3, x, y, z, certo? Então, o que eu não sei qual é a curva, eu não estou vendo a minha curva, a minha superfície, melhor. Mas eu estou observando o seguinte, se o meu z for zero, então eu vou colocar aqui, ó, quando o meu z igual a zero, o que representa nessa situação aqui no R3, o meu z igual a zero? É como se eu passasse um plano, tá, interceptando o eixo z no zero. Um plano que seja paralelo ao plano XY, paralelo ao plano XY, passando pelo z igual a zero. Por exemplo, o plano z igual a 1 é um plano que corta o eixo z no 1, esse plano é paralelo ao plano XY. Z, por exemplo, igual a 2, é um plano paralelo ao plano XY, que corta no z igual a 2. Então, na medida que eu vou variando esse z, conforme eu vou colocando z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, eu estou representando planos no espaço que estão passando pelo z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3. E o plano z igual a 0 é exatamente o plano xy, porque, veja, o plano xy está passando pelo z0, que é aqui. Então,
quando eu olho o z igual a zero e digo assim, o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, isso aqui não é uma circunferência, isso aqui é um ponto, porque o valor de x e y para dar zero é o 0, 0. Então, esse ponto aqui é um ponto cujo o meu z é zero. Tá? Então, vou botar aqui o meu z igual a zero. Vamos imaginar agora que eu tenha o z igual a 1. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O que é isso? Uma circunferência, certo? Cujo raio é a raiz de 1, que a raiz de 1 é 1. Então, quando eu corto aqui pelo Z1, eu tenho, certo? Quando eu vou cortar aqui, e eu olho de cima, essa visão das curvas de nível de cima, é como se eu projetasse a curva aqui, a que está aqui no Z igual a 1, no plano XY. Então, eu vou ter aqui, certo? Uma circunferência, olhando de cima e projetando essa circunferência no plano XY, eu vou ter aqui uma curva, tá? Que vai, eu vou dizer quando o z é 1. Quando eu corto o z igual a 2, faço um plano pelo z igual a 2, eu vou ter a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. E o meu raio é a raiz quadrada de 2. Então, eu teria uma circunferência projetada aqui no plano XY, que é dada como z igual a 2, certo? Por exemplo, no Z4, lá em cima, eu teria uma circunferência, certo? Que projetada embaixo teria o z igual a, logicamente, o z igual a 4, o r é a raiz quadrada de 4, que é 2. Bom, e aí, então, por exemplo, aqui, ó, nessa circunferência aqui é o 0, 0. Essa circunferência que está aqui, ó, que eu chamei de z igual a 1, certo? O raio dela é 1. Essa circunferência aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui, cujo z igual a 2, o raio é raiz de 2. Quer dizer, então, se você fizer, por exemplo, essa medida aqui, ó, o raio dela é raiz de 2. Tudo são circunferências. Quando eu tenho z igual a 4, ó, essa última aqui, certo? O raio é 2, que é a raiz quadrada de 4. Então, as minhas curvas de nível que eu estou observando são circunferências. Agora, é interessante a gente colocar o seguinte, eu estou dando alguns valores, z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, z igual a 4, mas existe aqui infinitos valores de z, todos reais, que ao serem colocados no lugar do r, vão gerar circunferência. Então, na realidade, se eu corresse aqui, certo? Dando espaços infinitesimais, eu teria aqui infinitas circunferências. Evidente que eu estou dando, porque se eu fosse formar isso aqui de forma contínua, eu veria aqui o plano XY, porque essas coisas estão tão ligadas que essas circunferências estariam tão próximas e ia gerando o próprio plano. Mas eu estou imaginando, tá, alguns saltos aqui onde eu posso enxergar, tá? Conforme eu dou o salto aqui, eu dou pequenos saltos aqui, eu vou observando que isso aqui, tá, é como se fosse assim, eu tenho um ponto, depois eu vou tendo as curvas de nível, são circunferências concêntricas de mesmo centro, tá? Então tudo isso aqui são, supondo, circunferências. Bom, e aí você completa, aí você já entrou nas curvas de nível, beleza? Entrou nas curvas de nível. Bom, vamos para agora o item 4. Vamos aqui tirar esse papel, tá? Depois a gente volta aqui. Então, vamos para o item 4, onde nós estaremos fazendo a seguinte observação, tá? Seguindo aquela sequência.
nós vamos olhar, tá, no R3, x, y, z, observando o seguinte: existe uma superfície, certo? Existe uma superfície. Então, quando eu cortar essa superfície, tá, pelo plano XZ, quer dizer, esse plano XZ é um plano, tá, que está passando pelo eixo X e pelo eixo Z, certo? Na realidade, esse plano XZ, como esse plano aqui, observa, ele corta o Y, no zero, então o plano XZ é quando o meu Y é zero. Então, quando o meu Y for zero, eu gero o plano XZ. Tá? Agora, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vamos fazer assim, ó. Agora, eu tenho o meu X, o meu Y e o meu Z, certo? E aqui agora eu vou ver o plano ZY, tá? Então eu estou olhando aqui, ó, o meu plano ZY. Então o meu plano ZY, tá, é quando, veja que esse plano ele está passando aqui, ó, no eixo X pelo zero. Então quando o meu X for igual a zero, eu tenho o plano ZY, certo? E vamos analisar agora, tá, X, Y e Z, o plano XY, que seria exatamente esse plano aqui, ó, que está aqui no XY. Então, quando o Z for igual a zero, certo? Veja que o plano XY está passando no Z0, eu tenho o plano XY, beleza? Então, está aqui, plano XY, o plano ZY e o plano XZ, que estaria para lá também, né? Bom, e aí você tem, né, aqui a nossa lei, que é z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se o meu y for zero, observe, a minha lei vai ser z igual a x ao quadrado. Z igual a x ao quadrado, no plano XZ, que representa? Representa uma parábola. Uma parábola que, lembram no caso do R2, onde você só tinha o y igual e o x, então você tinha y igual a x ao quadrado. Veja que y igual a x ao quadrado, né, quando você tinha uma situação dessa, ó, xy era uma parábola com a concavidade para cima, né, concavidade para cima, e a concavidade estava aqui, ó, o eixo y era exatamente essa que dava a simetria da parábola. Então, como aqui é z, certo? Então essa parábola, tá, é como se aqui, vamos botar assim, ó, como se aqui fosse o x e aqui o z, né? Olha, aqui como se fosse o z, troquei. Z igual a x ao quadrado. Então a nossa parábola aqui, como ela está nesse plano, ó, então é uma parábola que está assim, ó, olhando dessa forma, é uma parábola que tem a concavidade aqui para cima no eixo z, certo? Agora, veja, x igual a zero, se eu tenho z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e se o x é zero, melhor, então eu vou ter z igual a y ao quadrado. Então, aqui, né, veja que essa parábola, ela está com a concavidade para cima, né, ela está aqui, ela toca aqui, certo? E a concavidade, ela está para cima em relação ao eixo z. Olha aqui, ó, z igual a y ao quadrado. Tá? Saca aqui, ó, y, como você não tinha assim, lembra? Que é bom sempre criar esse esqueminha aqui, ó, y igual a x ao quadrado.
Então era uma parábola assim, ó, y igual a x ao quadrado. Agora é como se esse cara fosse y, tá? E esse cara aqui fosse z. Quando eu boto assim, ó, z igual a y ao quadrado. Então veja, ó, tá aqui o y, porque eu estou vendo nesse plano aqui, ó, plano YZ. O y e o z, e a concavidade para cima em relação a isso z. Então tá ali. E no caso aqui do z igual a zero, como eu tenho z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, se o meu z é zero, o meu x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero, que isso representa, nesse plano aqui xy, o 0, 0, né? Porque isso aqui não é circunferência, é o ponto 0, 0, então está aqui, quando z é igual a zero. Bom, então veja, agora nós temos condições de representar a superfície. Bom, então veja só, eu vou aqui usar esse mesmo espaço aqui, vou usar esse espaço para que você comece a observar, tá, todos esses componentes, né, conceituais que nós colocamos. Então, x, y, z. Bom, primeiro, nós dissemos o seguinte, olha, minha gente, o domínio da função, ele é formado de todos os xy, pares xy, x pertencente a R, y pertencente a R. Então, significa dizer o seguinte, que o meu domínio, tá? Quando eu vou correndo o x aqui até mais infinito, menos infinito, mais infinito, menos infinito, os meus pares xy ocupam todo esse plano xy. Isso aqui é infinito, é o plano xy. Esse é o domínio. Certo? Então, todos os xy vão compor o plano xy. O conjunto imagem são os valores de z que vão gerar exatamente a superfície. Então, a nossa superfície, se ela é gerada por z, ela começa no zero. Veja que aqui eu botei o z maior ou igual a zero, então incluindo o zero e positivo, é o conjunto imagem. Então, as imagens do gráfico, toda vez que eu pegar um xy e encostar no gráfico, ele vai me levar a um z que está daqui para cima. Então, a nossa superfície está desenhada ela está desenhada com os valores de z, podendo ser zero e maior ou igual a zero, indo até mais infinito. Muito bem. E aí, existe agora, que eu acho interessante ver o seguinte, que quando você... aí você tem aqui, por exemplo, quando você foi traçando para z, você foi traçando curvas de nível, você vai vendo que ele começa no z igual a zero, e essas curvas de nível, não projetando, já olhando no plano z igual a k, quer dizer, conforme o k vai variando, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, z igual a 4, enfim. Quando esses planos vão cortando z, eles vão na superfície há seções, né, na superfície do sólido que a gente está querendo gerar, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui são circunferências, conforme você vai cortando essa superfície em planos, no plano paralelo ao plano x, você vai gerando essas circunferências. E o que é interessante, vamos olhar aqui no plano ZY, aqui, ó, no plano ZY, que é esse aqui, olhando assim de frente no plano ZY. O que a gente viu no plano ZY aqui, ó, quando a gente olhou de frente? Você viu uma parábola. Certo? Então, quando você cortar essa superfície, né, quando x igual a zero, cortar no plano ZY, você vai gerar aqui, ó, uma parábola, como se isso aqui fosse dessa forma. Ora, se isso acontece cortando o sólido
no x igual a zero. Mas se você cortar o sólido, né, fizer um corte, por exemplo, com y igual a zero, olhando no xz, né, você vai ter também uma parábola. Então, o que acontece? Na realidade, é como se essa parábola aqui, ela girasse, né? É como se você tivesse essa superfície, ou melhor, essa curva, e ela rotacionasse gerando sólido. Então, o que você conclui, né, em relação a essa função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? É uma superfície que toca no plano xy, certo? Está toda desenhada para cima do eixo z. As curvas de nível são circunferência, certo? E se você fizer as seções delas em relação ao plano ZY e ao plano XZ, você tem leis de parábola. Então você observa que aqui, essa superfície, ela tem um contorno de parábola. Então, por isso, essa superfície ela tem o nome de paraboloide de revolução, quer dizer, como se você fizesse a revolução da parábola. Bom, gente, está aí. Dessa forma, a gente mostrou para vocês, tá, a representação geométrica da superfície z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Obrigado. Bom, gente, a seguir nós vamos, para que vocês possam ter uma visualização, né, desse gráfico melhor, nós vamos usar aqui o Implot, que é um programinha tranquilo para você representar funções com uma variável ou com duas variáveis. Como no nosso caso aqui em 3 dimensões, eu cliquei ali em 3 dimensões. Então veja, plano X, plano Y, plano Z, planos ortogonais. Vamos aqui clicar em equação e de forma explícita vamos representar a nossa função. Então a nossa função é x ao quadrado. Podemos indicar aqui xx como x ao quadrado mais, certo? Aqui mais, observem aqui, ó, y, então nós temos z igual a xx mais y, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E aí, clicando em OK, você tem a representação da superfície. Aqui ele deixou de colocar o sistema. Vamos aqui ver, vamos colocar os eixos, tá? Vamos definir os eixos, vamos colocar aqui eixo, certo? E aí eu vou ter aqui o eixo X, ele aqui coloca, deixa eu verificar aqui, eixos, tá certo, né? Eixo. E aí você tem o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, certo? É interessante, por exemplo, quando você observa aqui, ó, faz esse giro, você está observando que essa superfície aqui, ó, é uma superfície de parábola. No próprio gráfico, quando você faz girando ele, você está observando isso. Isso aqui não é linear, não é uma reta, é uma parábola. Que são aqueles cortes, né? Quando você fazia o XY, você cortava. Se você cortar aqui, por exemplo, o X, fazer o Z igual a zero, você vai ter o ponto zero. Z igual a zero é aquele plano, né? Por exemplo, quando eu coloco aqui, vamos ver aqui, ó, equação explícita. Deixa eu colocar aqui Z igual a zero, né? Quando eu coloco Z igual a zero, é esse plano aqui, ó, que ele passa no plano XY. Então Z igual a zero, cortando a superfície, quer dizer, ele toca aqui no ponto mais baixo da superfície, certo? Se, por exemplo, na medida que eu
coloco aqui, vamos botar um Z igual a 4, que seria um corte, né, um plano que passa pelo eixo Z no 4, né, Z igual a 4. Então vamos ver. Aí eu tenho esse plano aqui, ó, esse plano Z igual a 4. Então quando ele corta a superfície, veja que ele gera aqui, ó, uma circunferência. Está lá por trás, a gente não está vendo, né? Vamos ver se a gente faz um movimento aqui, olha, certo? Então, essa linha que é a superfície, que é o contorno, né, da interseção aqui do plano com a superfície, é uma circunferência. Se for Z igual a 4, quer dizer, ele está aqui na cota Z igual a 4, essa circunferência aqui, o raio é 2, raiz quadrada de 4. Então, exatamente isso vai gerando, quando você projeta isso aqui embaixo, você vai gerando aquilo que a gente chamou curvas de nível. Vamos botar aqui um Z igual a 7, por exemplo, que o raio é a raiz de 7, certo? Então, veja só, o Z igual a 7 aqui. Então, o que você está observando? Que na medida que você vai subindo, né, o Z, o raio dessa circunferência aumenta, né? Vamos ver se eu consigo aqui fazer um movimento, né? Deixa eu mudar aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui você vê, olha, você vê em amarelo, né? Você vê exatamente o raio do corte, certo? Em amarelo. Porque ele ocupa, ele visto de cima, ele fecha o verde e o azul. Mas enfim, aí você tem, né? Você tem aí o simples desenho, né, daquilo que nós fizemos. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até mais.